Escola Policultural, Centro de Treinamento Profissional. Access, gerenciamento de banco de dados, do básico ao avançado. Objetivo do curso: auxiliar os estudantes e interessados em trabalhar com o software de gerenciamento de banco de dados, o Microsoft Office Access. Este curso é voltado para a criação rápida de aplicações com aspectos profissionais, utilizando tabelas com vários tipos de dados, consultas para classificar, pesquisar e alterar os dados da tabela, formulários para entrada de dados, relatórios e afins. Dicas de estudo antes de você iniciar este curso. Organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações. Revise seus estudos pelo menos uma vez por semana. No capítulo anterior, falamos sobre estruturas das tabelas e da importância de definirmos corretamente as configurações de cada campo. Agora, vamos estudar detalhadamente o modo folha simples e que facilita a manipulação de informações em uma tabela. Um registro representa as informações de um objeto do mundo real, e é através dele que os dados são representados nas tabelas. Convenhamos, de nada adianta criarmos diversas tabelas se não cadastrarmos nada. Agora, vamos abrir uma tabela no modo folha de dados. Para acessar o modo folha de dados da tabela, é necessário estar na janela banco de dados. Dê 2 cliques sobre o nome da tabela, no nosso caso, será a tabela contatos. Quando você fizer isso no capítulo anterior, inserimos mais alguns registros para sua melhor compreensão. Com a tabela aberta no modo folha de dados, é possível inserir e excluir os seus registros. O Access salva automaticamente suas alterações no momento em que o cursor é movido para um outro registro. O mesmo ocorre quando se fecha um formulário. Por isso, não há a necessidade de ficar salvando toda vez que adicionar um novo registro. Você também pode alterar o layout de sua tabela. Podemos, por exemplo, alterar a ordem das colunas. Para isso, basta selecionar a coluna desejada clicando em seu cabeçalho. Mantenha o botão do mouse pressionado e a arraste para o local que deseja movê-la. Vamos voltar a coluna nome para sua posição original. Um outro recurso é congelar as colunas de forma que elas fiquem paradas no lado esquerdo da tela e as demais colunas rolem para fora dela. Para isso, clique sobre o cabeçalho da coluna que deseja congelar, vá ao menu Formatar e clique no comando Congelar colunas. Repare que a coluna Código dos Contatos continua visível durante a rolagem. Para desfazer essa ação, basta ir ao menu Formatar e clicar no comando Descongelar todas as colunas. Um outro recurso que podemos utilizar é o Ocultar colunas, para que as outras pessoas não as vejam. Isso pode ser feito da seguinte forma: selecione as colunas que deseja ocultar, clique no menu Formatar, escolhendo a opção Ocultar colunas. Note que a coluna nome ficou oculta. Para que as colunas sejam novamente exibidas, clique sobre o menu Formatar e escolha o comando Reexibir colunas. Surgirá então a caixa de diálogo Reexibir coluna. Note que esta caixa contém todos os nomes das colunas de sua tabela. Em seguida, selecione as colunas a serem reexibidas, no nosso caso, a coluna nome, e clique no botão Fechar. Observe que a coluna nome surge novamente. Você também pode alterar o nome da sua coluna. Para isso, vá até o cabeçalho da coluna e clique 2 vezes sobre ele. Para desfazer, vamos realizar o mesmo procedimento mais uma vez.
Também podemos adicionar uma coluna na tabela. Colunas serão acrescentadas automaticamente à esquerda da atual. Neste caso, vamos adicionar uma nova coluna entre as colunas sobrenome e endereço. Para isso, selecione a coluna endereço. Clique no menu Inserir e escolha a opção Coluna. Observe que uma nova coluna vazia foi adicionada entre as colunas sobrenome e endereço. Vamos dar um nome para esta coluna. Para tanto, dê um duplo clique no cabeçalho da coluna, onde está escrito campo 1. Escreva um novo nome para a sua coluna. Para excluir uma coluna, selecione a coluna que acabamos de inserir, clique no menu Editar e então na opção Excluir coluna. Um outro recurso do Axis é organizar os registros de uma tabela em ordem alfabética ou numérica, crescente ou decrescente. Isto facilita a visualização e a localização dos dados, como em uma lista telefônica. Para classificar o campo nome da nossa tabela de contatos em ordem crescente, selecione a coluna, clique sobre o botão Classificação Crescente da barra de ferramentas. Para classificar em ordem decrescente, proceda da mesma forma. Porém, clique sobre o botão Classificação Decrescente da barra de ferramentas. O mesmo resultado pode ser obtido através do menu Registros, escolhendo a opção Classificar e, em seguida, a ordem de classificação desejada. Quando selecionamos um campo e o classificamos, os demais campos serão ordenados seguindo o campo classificado. Imagine a seguinte situação. Você tem uma tabela com diversos contatos cadastrados e gostaria de visualizar somente os que moram no estado de São Paulo. Neste caso, você teria que pesquisar registro por registro. Para facilitar este processo, utilizaremos a função Aplicar filtro. Para isso, selecione a informação que será filtrada. Neste exemplo, filtraremos o conteúdo SP da coluna Estado. Clique com o botão direito do mouse sobre o campo já selecionado. Surgirá um menu de opções. Selecione a opção Filtrar por seleção. Veja que são listados apenas os contatos do estado de São Paulo. Para voltar ao modo normal, selecione outra vez o campo em que foi aplicado o filtro. Clique com o botão direito do mouse sobre o campo já selecionado e surgirá novamente o menu. Selecione a opção Remover filtro, Classificar. Dessa forma, sua tabela voltará ao normal. Este tipo de filtragem se chama filtrar por seleção. Entretanto, o Access XP permite outros tipos de filtros, que podem ser acessados no menu Registros, opção Filtrar. Neste capítulo, nós conhecemos melhor os recursos do modo Folha de Dados da tabela. Aprendemos como alterar o layout de uma tabela, como congelar colunas, classificar e filtrar registros.